Paz seja com todos, sejam todos bem-vindos a esse momento de culto, que cada um de nós possa se achegar o pensamento, o olhar para Deus, que o Maranata, o Vem Senhor Jesus, Ele venha ao nosso encontro. Nós queremos iniciar esse momento nos lembrando do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, nós nos achegamos a Ti, que nos conceda corações humildes, um espírito quebrantado. Ajuda-nos a reconhecermos aos nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas. Permita que possamos nos lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou melhor, que tira o pecado da nossa vida. Que possamos sentir o Teu amor, o Deus que amou o mundo todo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. A cada um de nós que conhecemos ao Senhor, que ouvimos a Tua voz, que sentimos o Teu caminhar ao lado em nossas vidas, verdadeiramente, nós somos pobres e miseráveis pecadores. Não somos dignos da Tua santa presença. Mas o Senhor vem a nós. E por isso Te somos gratos. Gratos pelo Teu amor, gratos pelo Teu perdão. Em nome do Senhor Jesus, nos levante de nossos pecados e nos ajude a enfrentarmos as tentações. Amém. Pobre homem cheio de pecado, estou, ó Deus, perante Ti. Comigo, ó Deus, meu Deus amado, não entres em juízo aqui. Tem compaixão de mim na minha perdição. Sinceramente me arrependo de minha grande transgressão. A Tua graça é que me prendo em verdadeira contrição. Tem compaixão de mim na minha perdição. Inclina-me, ó Deus amado, Teu coração tão paternal. Perdoa todo o meu pecado e abranda minha dor mortal. Tem compaixão de mim na minha perdição. A Salvador dizia: até quando levanto em vão o meu clamor? Estás sem dó me rejeitando, escuta a voz do pecador. Tem compaixão de mim na minha perdição. Não trates, ó Senhor, comigo segundo o bem que mereci, mas ser do pecador abrigo e dá que encontre paz em Ti. Tem compaixão de mim na minha perdição.
Ó, faze que ouça a voz clemente, capaz de me reconfortar. Dize, ó meu filho penitente, perdoei, não deves mais pecar. Tem compaixão de mim na minha perdição. Me atenderás, eu não duvido, em ti, Senhor, perdão achei. Por teu amor fortalecido, os meus clamores cessarei. Tem compaixão de mim na minha perdição. Gostaria de convidar aqueles que têm a sua Bíblia a se achegar à leitura do Salmo do dia, o Salmo de número 67, o Seja Deus Gracioso. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegram-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. E a outra leitura, a leitura do 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 11. 1 Samuel 17, 1. O desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acompanharam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado de Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gatê, da altura de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 silos de bronze. Trazia canaleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 silos de ferro. E diante dele aí o escudeiro parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que sais, formando-se-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul. E escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelear comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nós servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, apanharam-se e temeram muito. Até aqui a leitura. Eu te convido a confessarmos a fé em conjunto através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa e divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória a vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço saiba a cruz tomar, e em teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. O povo de Deus nessa terra, ele sempre esteve enfrentando gigantes, batalhas, muito maior do que eles. Literalmente lutando contra gigantes. Por ser um povo pequeno, o menor dentre todos os povos, Israel lutou contra povos maiores que eles. Os egípcios, os reis cananeus, a batalha de Jericó, jebuseus, sírios, amonitas, moabitas, babilônicos, assírios e tantos outros. Algumas dessas batalhas, o povo de Deus as venceu, quando pensava, se lembrava de Deus. Outras, o povo de Israel foi derrotado, quando havia se esquecido de Deus, quando já não se lembrava mais de Deus. Porém, os maiores inimigos e as maiores batalhas de Israel eram contra os filisteus. Estes filisteus eram um povo pagão que adorava outros deuses. Eles eram cruéis, saqueavam a Israel, invadiam a terra prometida de Deus,
e certa vez ainda haviam roubado a arca da aliança. Na época dos juízes, os filisteus e o povo de Deus iniciaram as suas grandes batalhas. Ora Israel vencia, ora os filisteus venciam. Mas a maior batalha de todas estas, entre o povo de Deus e os filisteus, é registrada e conhecida como a batalha do gigante Golias e do pequenino Davi. O povo de Deus tinha ido para uma batalha contra os filisteus. Até imagino os soldados de Israel pensando enfileirados: de novo esta batalha? Meu pai lutou contra os filisteus, meus avós lutaram contra os filisteus, meus bisavós lutaram contra os filisteus. E agora era a vez daquela geração de homens de lutarem aquela batalha contra o maior inimigo do povo de Deus. Vocês já devem ter dito palavras parecidas com estas, quando lutam a guerra desta vida. Estou lutando contra inimigos que os meus pais um dia já lutaram nessa terra dos viventes, que meus avós, que meus bisavós, quer seja no casamento, quer seja na criação dos filhos, nos vícios, nas bebedeiras, nas drogas, nas doenças, algumas hereditárias, em que nos lembramos de nossos antepassados, quer seja pela corrupção política, pela corrupção, a maldade do ser humano, ou quer seja pelos pecados. Assim, aquela geração de Israel, aquele povo de Deus, lutou uma batalha que seus antepassados já haviam lutado. Dentre o arraial dos filisteus, saiu um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de altura 2,70 metros, armadura com um capacete, uma couraça de escamas que pesava 70 quilos, caneleiras de bronze, uma lança e um escudo. Ele chega diante do arraial de Israel, do povo de Deus, e assim lhe diz: parou e clamou às tropas de Israel, e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Por 40 dias e por 40 noites, aquele gigante chamado Golias vinha até a frente do acampamento de Israel e gritava, desdenhava e zombava daquele povo de Deus. Até que aparece um pastor de ovelhas, um menino moço demais, jovem demais para servir as tropas de Israel, que havia apenas ido levar comida para seus irmãos e voltar com notícias para o seu pai. Ao escutar os gritos de Golias, ele resolve se levantar e lutar contra aquele gigante. O rei Saul até tentou armar aquele menino chamado Davi, colocando a sua própria armadura, com uma couraça, com um capacete, lhe deu uma espada, mas Davi, sendo muito pequenino, fraco, muito moço, não conseguia se mexer direito com aquela armadura. E no texto bíblico, o rei Davi, ou ainda o pastor Davi, ele nos diz: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Golias, olhando para Davi, vindo diante daquele gigante,
O Golias olha para o Davi e diz: mas vocês me mandam um magricelo, um palito. No texto bíblico, no versículo 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Hoje nós somos Israel e temos as nossas lutas nesta vida. Temos os nossos gigantes que nos afrontam. Cada um de nós tem o seu Golias. Tudo bem que talvez este Golias não use uma lança, mas ele não deixa de ser temível. E ele pode nos ferir, pior, ele pode nos matar. As doenças, as brigas conjugais, os desejos ilícitos, as traições entre pais e filhos, a falta de emprego, as depressões, as enfermidades, os próprios pecados. O seu gigante, talvez ele não desfile lá no deserto de Elá, mas ele se ergue e ele desfila no seu escritório, na frente do seu computador, nas palmas de suas mãos, no seu celular, no teu quarto e na tua cozinha. Ali se ergue gigantes, dos quais muitas vezes ficamos como Israel, paralisados. Dentro da tua casa existem gigantes que precisam ser derrotados. E como tu tens enfrentado estes gigantes na tua vida? Israel, diante do Golias, havia ficado paralisado. Eles não conseguiam seguir a sua vida de um curso natural. Quando olhavam para aquele gigante, eles temiam e paralisavam de medo. O seu gigante, ele deve fazer a mesma coisa que Golias fazia naqueles dias, naquela batalha. Por 40 dias, todo dia pela manhã e todo final do dia à noite, ele chegava diante do acampamento de Israel e os provocava. O primeiro pensamento da manhã e o último pensamento do dia eram a voz daquele gigante, que ecoava e os paralisava de medo. Muitos hoje têm vivido igual a Israel. Seus problemas têm lhes dominado o seu dia, desde o primeiro pensamento até o último da noite, e muitos estão paralisados, escutando apenas os gritos daquele gigante, ou dos gigantes dos problemas que cada um de nós temos. Quantas são as famílias que têm Golias lhes gritando? Homens e mulheres, moços e moças, estudantes, que estão hoje diante de gigantes e que estão paralisados, que não conseguem seguir a sua vida adiante, nem sequer se mexer. Escutem o que diz o texto bíblico sobre a reação do povo de Deus quando via o Golias, o gigante. No versículo 11, ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. No versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E vocês? Vocês hoje, nós somos o povo de Deus, o Israel. Quando nós estamos diante de Golias e gigantes, será que ele é tudo que nós conseguimos ver? Será que a voz desses gigantes é a única voz que nós conseguimos escutar? Se você tem um gigante e se você está paralisado, só escutando os gritos dele, só vendo ele na sua frente, eu quero te dizer que há um outro pastor, um pastor chamado Jesus, que ele pode te dar a mesma vitória que Davi deu ao povo de Israel. Davi, em sua vida, ele enfrentou vários Golias, problemas com os filhos, com Absalão que o traiu. Que gigante foi este problema. Diante da morte de seus filhos, que gigante foi este problema. Diante de amigos que o traíram,
de injustiças, sendo perseguido pelo próprio rei Saul. Davi em sua vida não enfrentou apenas um Golias. O rei Davi, ele teve vários gigantes e muitas vezes ele venceu. Porém, muitos outros gigantes, ele também o caiu, o foi derrotado. Quando Davi chega diante daquele gigante, Davi se lembra de Deus. Estas também serão as primeiras palavras do Davi na Escritura Sagrada. No verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, diante daquele gigante, daquele grande problema, ele fala e se lembra do Deus vivo. Os soldados, os irmãos de Davi, o próprio rei Saul, nada no capítulo inteiro 17 do livro de Samuel, haviam sequer mencionado ou se lembrado do nome de Deus. Eles apenas viam um gigante, eles apenas mencionavam o quão grande era Golias. E o Deus vivo, diante daquela batalha, havia sido esquecido pelo próprio povo de Deus. Imaginem o povo de Deus, eles estavam com tanto medo, olhando tanto para o gigante, que se esqueceram de olhar para Deus. Quando Davi está diante do próprio rei Saul, lhe vestindo com armadura, com um capacete ou uma couraça, em nenhum momento o pequeno Davi falou de táticas de batalha, as chances que ele teria de vitória, como seria que ele deveria lutar, ou se viesse a morrer, o que deveria se fazer com o seu corpo. Mas, se preparando para a batalha, o pequeno Davi diz, no versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Notem, o Davi, ao invés de olhar para o gigante e pensar neste gigante, ele olhava e se lembrava de Deus. Depois, diante do gigante, o Davi novamente se lembra de Deus. No versículo 45 até o 47, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ninguém tinha falado ainda sobre Deus, todo mundo só falava sobre o gigante, como ele era forte, a sua altura, a sua lança, o seu escudo, a sua armadura. Davi, ao contrário de todo mundo, ele só falava e só pensava em Deus. Enquanto as pessoas desse mundo falam do gigante, do Covid-19, dos políticos, das mortes, dos gafanhotos, Davi ele só olha e só se lembra do que Deus havia feito na sua vida. Todos de Israel olhavam para o gigante, o tamanho dele, a sua armadura, a lança, quantos já haviam matado, como era forte, a voz dele como era grossa. Essas eram as notícias e os falatórios diante do arraial de Israel. O povo de Deus não se falava outra coisa a não ser das notícias do gigante Golias. Estas eram as notícias
que o povo de Deus conhecia, do tal Golias. Todo o povo de Deus havia se especializado tanto em Golias e haviam se esquecido do Todo-Poderoso. Davi, ao contrário, ele era especializado em Deus. Ele só pensava em Deus, ele só olhava para Deus. Ele sabia pouco sobre aquele gigante, mas Davi sabia muito sobre o seu Deus. Sobre o gigante, Davi faz apenas 2 comentários, no versículo 26 e no versículo 36. E ambos esses comentários são comentários que o rebaixam. No versículo 26, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E no versículo 36, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Todos os comentários de Davi sobre o gigante Golias eram comentários que o rebaixavam, que o diminuíam. Ele não tinha nenhuma pergunta sobre a idade, a força, né, o jeito que o gigante lutava, ou a sua lança, que armas que o gigante possuía. O rei Davi, ele foi para aquela batalha apenas com Deus, pensando e olhando a Deus. Davi, diante daquele gigante, ele só pensava em Deus. E lendo o texto bíblico do capítulo 17, é possível encontrar apenas 2 referências do Davi, falando do gigante, referências estas que o rebaixavam. Quem é este incircunciso? E por 9 vezes, o rei Davi faz referência ao Deus dos exércitos, ao Deus vivo que está do seu lado. E você? Diante do gigante que cada um de nós enfrentamos na nossa vida, no que você tem pensado mais? No que você tem olhado mais na sua vida? Você tem olhado mais para os gigantes? Você tem feito mais referência aos seus problemas? Ou você tem pensado mais, ou tem feito mais referências ao Deus? O que tem te roubado os pensamentos e o olhar? Se olharmos demais para o gigante e se falarmos demais nos nossos problemas, pasmem, você cairá. Você ficará paralisado. Você não vai conseguir se mexer e viver a sua vida. Mas se você pensar e olhar e se lembrar mais de Deus, gigantes irão cair e você irá conseguir viver a sua vida. De que forma está a proporção de pensamentos, das tuas palavras, dos teus olhares diante dos problemas da humanidade? Você pensa mais no perdão de Deus, ou você pensa mais e fala mais nos seus pecados? Você pensa mais no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus concursos, nas suas contas? Ou você pensa mais naquilo que Deus tem lhe dado? A sua esperança ou nos seus medos? Na vida eterna ou nesta vida? Quando Davi e o gigante, eles estão frente a frente, eu tenho certeza que os irmãos de Davi, o próprio rei Saul e todo o exército de Israel enfileirado, eles devem ter dito: esse menino é louco. Talvez nós que cremos em Deus, aos olhos dos sábios deste mundo, sejamos loucos. Davi correu ao encontro do filisteu. Enquanto Israel fugia, Davi, pensando em Deus, correu ao encontro do gigante. E aqui eu preciso dizer, Davi, ele não estava correndo em direção daquele gigante sozinho. O Senhor dos exércitos, com a sua milícia celestial, o Deus Todo-Poderoso, com os seus anjos, corriam ao lado de Davi. E por isso, o Davi pôde correr em direção daquele gigante. Davi meteu a mão na alforge, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou.
feriu o filisteu que caiu por terra. A pedra encravou-se-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Tomou-lhe a espada, desembaiou e meteu, cortando-lhe a cabeça. E vocês? Vocês têm enfrentado o seu gigante, o seu Golias? Tens pensado e falado mais sobre o gigante ou sobre Deus? Eu te convido, faça igual a Davi. Enfrente com a ajuda de Deus o seu gigante. O Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, com os seus anjos, está lutando ao seu lado. O mesmo Deus que deu vitórias a Davi, Ele quer te dar vitórias. Existem gigantes que nós precisamos cortar a cabeça deles. Aqueles palavrões, aquelas brigas dentro de casa, os pensamentos de divórcio, os pensamentos diante da imoralidade sexual, as bebedeiras, os vícios, os roubos, a depressão, as enfermidades. Tem coisas que nós precisamos cortar. Você precisa se lembrar de Deus, enfrentar, pegar a sua funda, 5 pedrinhas, lá dentro do rio, e derrubar este gigante que por anos tem lhe paralisado, lhe roubado os teus dias, tirado os teus pensamentos, te afrontado dia e noite. Talvez alguns pensem, mas Davi era diferente de nós. E aqui eu preciso lembrar, em meio às vitórias, Davi também colecionou derrotas. Com o mesmo olhar que ele olhou diante dele o gigante, e não teve medo, o mesmo olhar ele olhou para uma mulher, um outro gigante chamado Betseba, e a desejou. O mesmo Davi que com as suas pernas correu ao lado de Deus em direção de Golias, foi o mesmo Davi que correu junto com o maligno para um leito de uma mulher casada. As mesmas mãos que cortaram a cabeça daquele gigante foram as mãos que escreveram uma carta para mandar matar o marido daquela mulher chamado Urias. Davi pôde cuidar de Israel, unir as 12 tribos, mas não conseguiu administrar tão bem a sua família. Davi teve 8 esposas, mas um só Deus. Davi era um pecador, um homem pequeno, salvo por Deus, quando se debateu diante daquele gigante em sua vida. Nos bons momentos de Davi, ninguém foi melhor do que Davi. Nos piores momentos de Davi, ninguém conseguiria ser pior do que Davi. Davi era um homem de altos e baixos na sua vida. A todos vocês que são parecidos com Davi, nunca se esqueçam. Precisamos encarar e enfrentar nossos gigantes. Contudo, não precisamos fazer isto sozinho. Não precisamos enfrentar nossos gigantes sozinhos. Temos a nossa família. Temos o Deus, o Senhor dos exércitos, que com seus anjos corre ao nosso lado. Nas vezes em que Davi, diante de gigantes, olhou e se lembrou de Deus, gigantes caíram. Os dias em que Davi se esqueceu e não se lembrou de Deus, diante dos seus problemas, o próprio Davi caiu. Podemos também aqui nos lembrar de Jesus. Nós éramos o povo de Deus, o Israel, enfileirados diante do nosso inimigo, assustados diante do gigante, do maligno, do pecado, da morte. E aí então entra Jesus, no meio da nossa batalha. Ele vem, aquele pastor Jesus, ouvindo as afrontas do nosso inimigo, ele se levanta e enfrenta, derruba e corta o maligno. Jesus nos dá uma vitória, assim como Davi deu vitória a Israel. Ao final daquela luta, quando o gigante caiu, os homens de Israel
se juntaram e jubilaram, cantaram a Deus em alegria. Que assim nós hoje possamos jubilar. Afinal, a morte, o pecado, o maligno, o diabo, eles foram derrotados pelo bom pastor Jesus, igual a Golias, derrotado pelo pastor Davi. Em nome deste pastor Jesus, amém. Eu gostaria de te convidar a nos achegarmos a Deus em oração, a você levar a Deus os teus gigantes, para que eles possam cair, para que você possa ter a tua vitória, para que você se lembre do Deus que corre ao teu lado nesta vida. Amado Deus, te damos graças por esse momento de culto, por esse momento em que podemos nos achegar ao Senhor através de cânticos, de orações, através da leitura bíblica. Obrigado pelo bom pastor Jesus que vem ao nosso encontro, a nós que estávamos paralisados diante do pecado, diante das dificuldades que tantas e tantas enfrentamos nesta vida. E sabemos que se temos vitórias, é por causa que Jesus veio até nós, se levantou e deu a sua própria vida para enfrentar a inimigos que nós não teríamos forças sequer de enfrentar e muito menos de vencer. E nos lembrando desse bom pastor Jesus, lhe rogamos aos teus cuidados em nossos dias, nesta geração. Nos lembramos que nossos pais, nossos avós, gerações passadas, enfrentaram problemas, dificuldades tão parecidas com as nossas. Mas hoje aqui estamos nós, esta geração, enfrentando enfermidades, a maldade do ser humano, a corrupção, tanto a corrupção do gênero humano, como também a corrupção em meio à nossa classe política. E lhe rogamos, ajuda-nos, ó Senhor, guarda-nos, ó Senhor, de tamanha maldade. Aqui também nos lembramos, ao Líbano, a este país que por causa de políticos que não olharam com carinho para com a população, tiveram literalmente explodido ao seu porto. Assim tantos e tantos países em meio a governantes também são assolados por dificuldades. E ao Senhor, que és o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, lhe rogamos, permita que a cada um daqueles que nos governam nesta terra, cada um dos governantes, conceda corações humildes, tire toda a vaidade, todo orgulho, toda a soberba, para que possam governar com a tua sabedoria, com um coração de Deus, que possam, assim como Davi, unir aos povos em direção ao Senhor, pensando no Senhor Jesus. Também lhe damos graças pelos dias em que estamos passando, pois estamos passando por eles, em meio a este vale da sombra da morte, em meio a esta pandemia. O Senhor, com o seu cajado e o seu bordão, o bom pastor Jesus tem nos conduzido a águas tranquilas e a pastos verdejantes. A cada um daqueles que durante esses dias foram contaminados, ou tiveram parentes, ou então pessoas que vieram a deixar a esta vida, que o Senhor nos console, que o Senhor, com palavras de vida e de esperança, nos tome sobre os teus braços e nos conceda as vitórias das quais somente o Senhor pode nos dar. De maneira especial também colocamos em nossa oração o pastor conselheiro, pastor Miqueias, a sua família, ao seu filho, que durante esses dias dessa semana, esteve enfermo. Que o Senhor o abençoe, o pequeno Davi, que o Senhor, com palavras de vida, de esperança, ajude
a esta família pastoral, a este pastor que devota tanto tempo ao cuidado do nosso distrito, que o Senhor, o pastor dos pastores, também console a esta família. A cada um de nós, que tão logo possamos estar reunidos em tua casa, em comunhão, tanto contigo como também com o nosso próximo. Que teu Espírito Santo nos guie durante a semana, durante os dias que irão de por vir. Sendo assim, nós oramos a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que caminha e corre diante de vossos gigantes, na certeza de que Deus, o Senhor dos exércitos, os acompanha. Cada um de vocês que nesse culto pôde olhar para Jesus, a cada um de vocês que pôde se lembrar dos feitos de Deus, das vitórias que Deus lhes concedeu, eu vos entrego a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto.